sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Pedro. Eu iniciei na semana passada uma série de mensagens intitulada Sofrimentos sob perspectivas cristãs. Como nós cristãos entendemos o sofrimento, passamos pelo sofrimento. Vimos na semana passada como o sofrimento faz parte da vida de todo ser humano e que, apesar de sermos cristãos, não estamos isentos dessa realidade do sofrimento. E Pedro, quando escreve essa carta, ele escreve para uma comunidade, na realidade para várias comunidades da Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, que estão passando muitas, mas muitas lutas, muitas dificuldades e diversas dificuldades. Então ele escreve para orientar esses irmãos, para que entendam como devem passar pelo sofrimento, pelas lutas, pelas angústias, como eles devem reagir, quais devem ser as atitudes dele. Esse livro é entregue, ele tem esse propósito central. O livro de Tiago também tem esse propósito central. Veja o cuidado de Deus comigo e com você, com todos os cristãos no mundo inteiro e em toda a era cristã. O cuidado de Deus conosco diante do sofrimento, diante da luta, diante do problema, da angústia, da necessidade. Como Deus não nos quer perdidos em situações que nos sentimos perdidos, mas que a graça de Deus sempre vai conosco. E hoje eu gostaria de ver com você sobre como toda aprovação tem a ver com a sua fé. Toda aprovação tem a ver com a sua fé. Vamos no texto? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Pedro, apóstolo de Cristo Jesus, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia e na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder seu valor, herança guardada nos céus para vocês. Mediante a fé, vocês são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é uma fé genuína e que resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A Ele vocês amam, mesmo não tendo visto, e apesar de não verem agora, nele vocês creem e exultam com alegria indizível e cheia de glória, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, isso é, a salvação das vossas vidas. Que texto extraordinário! Primeiro é um texto trinitariano. O que é um texto trinitariano? Se você estiver lendo a Bíblia,
você olhar lá, veja se no texto você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Veja, nos 2 primeiros versículos você já tem um texto aí trinitariano. O Pai te amou, te escolheu, te elegeu, né? E ele reafirma isso, ele te escolheu no versículo 2. O Filho deu o seu sangue para aspergir sobre você e purificar você de todo o seu pecado. E o Espírito Santo que te salvou é o Espírito que te santifica e que te levará, te conduzirá até aquele dia onde você será apresentado diante de Deus com grande alegria, com indizível alegria e cheia de glória. Que texto maravilhoso! É a mesma ideia de Paulo no sofrimento. Quando Paulo lá em Romanos 8 está falando do sofrimento que os cristãos passam, ele vai dizer que o Pai está intercedendo por você, que o Filho está intercedendo por você e que o Espírito Santo te assiste nas suas fraquezas. A mesma ideia, se Deus é por nós, quem será contra nós? É a mesma percepção que nós temos aqui. E o versículo 6, que de onde eu vou ministrar hoje, diz: nisso vocês exultam. E eles exultam em quê? Naquilo que nós meditamos na semana passada. Eles exultam, meus irmãos, mesmo diante de tanto sofrimento, é que eles têm a salvação, a eleição em Cristo Jesus, como diz o versículo 1. Eles foram eleitos pelo Deus Pai. O Deus Pai os elegeu, os amou, os escolheu, diz o versículo 2. No versículo 1 diz que eles são peregrinos. O sofrimento para aquele que está sem Cristo é apenas essa vida, então somente essa vida, não há esperança para essa pessoa. Tudo que ela espera é esse mundo quebrado e caído. Você não, irmão, você é um peregrino, você está de passo, como diz o povo do interior, você está de pouso, é só um pouso que você faz, você não mora aqui você aluga uma casa, como diziam os puritanos. Nós estamos passando, e o nosso lar, como diz o autor de Hebreus, é a glória eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ali está o nosso coração. Eles se alegram porque eles foram eleitos, eles se alegram porque foram escolhidos por Deus, eles se alegram porque são forasteiros. A vida deles não termina aqui, ela de fato começa aqui em Cristo Jesus e será plenipotente por toda a eternidade. Mas eles se alegram também, meus irmãos, porque eles têm uma viva esperança, diz o versículo 3, essa esperança viva, que não pode quebrar, que não pode murchar, que não pode morrer, a esperança da vida eterna, diz o apóstolo Paulo no livro de Tito, a esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir nos prometeu. Aquele que te prometeu não vai mentir, aquele que te guarda não dorme, ele não tosqueneja, ele não bate cabeça, ele não cochila. Deus está olhando por cada um de nós. É extremamente poderosa a ideia de que a graça de Deus, quando nos encontra, e o nosso texto nos apresenta isso de uma forma tão bonita, irmão, é que Deus vai nos conduzir até lá. Ele vai conosco, Ele vai junto conosco nessa jornada, passando conosco toda a luta e toda a tribulação. Então, ânimo, cristão. Por quê? Porque você tem uma viva esperança, mas também nos alegramos, porque o Pai Celestial está guardando uma herança eterna, como diz o versículo 4. Ninguém pode entrar lá na glória e roubar a sua coroa. Ninguém pode entrar lá na glória e roubar o seu quarto lá na casa do Pai, né? A sua herança é Deus que está guardando. Mas olha o versículo 5, nos alegramos não apenas porque Deus está guardando a nossa herança, mas o próprio Deus está nos protegendo até chegarmos nos portões celestiais, até atravessarmos o rio da vida. Quando você atravessar o rio da vida, e quando você alcançar os portões daquela cidade maravilhosa, ali e até ali, o Senhor é que
que te conduzirá, é o Senhor que te levará. Ele vai te proteger, Ele vai guardar você, Ele vai estar ao seu lado. Nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei, diz o autor de Provérbios, de Hebreus, citando o texto do Antigo Testamento, em Hebreus capítulo 12, capítulo 13. Que texto maravilhoso! Essa certeza que nós temos, irmãos, de que o Senhor está nos protegendo. Ele está nos protegendo, Ele sabe de tudo em nossas vidas, de tudo em nosso coração. Por isso eles exultam, por isso eles dão festa, por isso eles saltam de alegria. É isso que significa a palavra exultação. Mesmo diante das provas, mesmo diante dos sofrimentos. Olha o versículo 7, versículo 6, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Veja, a realidade da vida cristã, ela coloca você com os pés no chão, ela coloca você para enfrentar o mundo, as lutas, as necessidades, as dificuldades. Mas Ele te equipa com esse amor maravilhoso de Deus. E o texto diz que nós devemos, ou outras traduções vão dizer que é necessário passar por várias ou todo tipo de provação. É necessário. Por que é necessário passar por provações? Porque nós vivemos num mundo imperfeito, nós vivemos num mundo caído. Então nós não temos como viver sem sofrimento. Não dá para, você pode criar uma bolha ao redor de um filho, não tem jeito, ele vai sofrer. O sofrimento é natural, é parte da vida de todo ser humano. Nascemos chorando e vamos atravessar a eternidade provavelmente com lágrimas nos olhos. Então não tem para onde correr. Nós vamos passar por problemas, então é necessário, porque vivemos num mundo imperfeito, mas é necessário porque nós também criamos problemas para nós mesmos, não é verdade? Nós também não complicamos, nós não damos umas caneladas, não complicamos o meio de campo, não fazemos negócios complicados, então aí a gente também sofre. Mas a gente sofre porque Deus também quer. A gente sofre porque Deus também quer. José foi assim. José sofreu e a mão de Deus estava sobre José. Jó foi assim. Jó sofreu. Quem permitiu Jó sofrer? Deus. Quem permitiu Satanás atacar a Jó? Deus. O diabo não podia fazer nada. Por isso, João Calvino vai dizer que o diabo é o cachorro de Deus, usando justamente esse texto do livro de Jó. O diabo só foi até onde Deus deixou. Ele só foi se Deus deixasse ele ir. Então Deus muitas vezes quer que passemos por lutas, que passemos por dificuldades. Agora ninguém quer. É óbvio. A gente quer correr do sofrimento, obviamente. Mas Deus vai usar o sofrimento. E aqui tem algo extraordinário no sofrimento. É que o sofrimento, ele é uma realidade da queda. O sofrimento é um resultado do pecado, na essência. Não que todo sofrimento seja resultado do pecado, não é isso. Mas o sofrimento em si, ele é resultante do pecado, de um mundo imperfeito, da queda. Agora Deus pega a maldição e transforma ela em bênção. Porque agora, aquilo que era contra você está a seu favor. Aquilo que era contra a sua vida está a seu benefício. As tribulações, os sofrimentos. Que Deus bom, que Deus maravilhoso. Porque você não está carregando uma cruz, porque Cristo já carregou ela por você. Você está passando por essa vida, está lutando, Deus está com você. Você não vai se perder, Ele está com você e fortalecerá você em todas essas coisas, e vai usar toda circunstância, todas as coisas cooperam, a morte e a vida, as doenças, as enfermidades, os problemas, a fome, a nudez, o perigo, a espada, tudo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. E você ama Deus? Aleluia! Então, nesse sentido, você não tem um inimigo. Nesse sentido,
todas as coisas cooperam, você não tem inimigo. Porque se Deus é por nós, Ele vai fazer com que todas as coisas, as boas e as ruins, as fáceis e as difíceis, cooperem para o seu bem. E qual é o bem? Que você seja igual a Jesus. Qual é o bem que a Bíblia diz? O bem não é que você saia do problema, o bem não é que você se livre do tormento, não. O bem é que você seja transformado à imagem de Cristo. Esse é o bem do contexto de Romanos 8. É que você seja transformado à imagem de Jesus. E não pode haver bem maior do que esse. É o maior bem que pode haver na minha vida e na sua vida. É que sejamos semelhantes ao nosso Senhor e amado Salvador. E olha aí o versículo 6 diz: vocês devem ser entristecidos com todo tipo de provação. Entristecidos aqui é enlutados. É alguém que está sofrendo profundo e intensamente. E o cristão sofre nessas medidas profundas, né? O salmista vai dizer: das profundezas clamo a ti, Senhor. Ele começa o salmo nas profundezas, mas termina o salmo em glória, né? E às vezes a gente passa por esses momentos de estar enlutado. Há tanto sofrimento, há tanta dor, há tanta angústia. Como diz Jeremias, você está lá servindo ao Senhor, mas não vê nem um facho de luz. Você está em trevas completas e não consegue ver nem um facho de luz. Mas você confia no Senhor. Você confia no Senhor. E o cristão pode ser entristecido por todo tipo de provação. O cristão pode passar todo tipo de provação. Essa palavra aqui, todo tipo, do grego significa várias cores. É como se fosse um lápis de cor. Aquele jogo de lápis de cor. Você vê aquele espectro, né, de cores assim, de várias cores. Aí está. Essa é a ideia. O cristão pode passar por qualquer tipo de provação, de luta, qualquer desafio, qualquer problema. Nós não estamos livres de nenhum. Essa é a questão das Escrituras. Mas é lembrar que nós temos Deus por nós. E é isso que Pedro traz ênfase no capítulo 1. A primeira coisa que Pedro quer que esses irmãos saibam é que são eleitos, que são escolhidos, que são peregrinos, que Deus está guardando a herança deles. Essa herança é inquebrável, é indestrutível. Essa herança, ela é eterna em Deus. E que mesmo no meio de todas essas situações, Deus os está protegendo. Então eles podem dar festa e pular de alegria, porque o Senhor está com eles. Essa é a primeira imagem do texto. E é isso, irmão, que deve estar na sua mente. Toda vez que você estiver sofrendo, lembra, eu sou eleito. Lembra, Deus está comigo. Lembra, eu tenho uma herança que o diabo, as trevas, o pecado, ninguém pode roubar ou tocar. Ela não envelhece, ela não acaba, ela não se corrói, ela não se destrói. E então você vai enfrentar as lutas, os problemas, sabendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão guardando você, estão junto com você. Isso vai fortalecer o seu coração. Olha o versículo 7, assim acontece. E aqui ele vai te dar a razão do sofrimento. Aqui está o porquê você e eu sofremos. Aqui está a razão, o motivo do nosso sofrimento. O versículo 7. Sabe, irmãos, às vezes a gente tem aquela ideia de não, é mistério, esse negócio é mistério. Então a gente fica nesse negócio, né, meio neopentecostal, esse negócio é mistério. Não, a Bíblia deixa claro por que você está sofrendo. Qual o objeto, qual o objetivo do sofrimento na vida do cristão? Porque nós devemos sofrer. E ele diz no versículo 7, assim acontece, isso é, todo esse tipo de provações, e provações aqui são tentações, são lutas, são doenças, são problemas. Aqui você pode botar tudo dentro, né? O diabo está te tentando, é uma provação. Está passando uma luta, seja ele que área for, é uma provação. Está passando uma enfermidade, um conflito, seja o que for, tudo se encaixa nessa palavra provação. E aí ele vai dizer, assim acontece
marcadas na sua vida, para você não deixar de ver o texto, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo refinado pelo fogo, é uma fé genuína e que resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Toda aprovação, e esse é meu tema hoje, toda aprovação que o cristão passa tem a ver com a sua fé. Tiago traz a mesma ideia no primeiro capítulo. Toda a nossa aprovação tem a ver com a nossa fé. Quando você estava lá sem Cristo, a sua aprovação tinha a ver com alguma coisa, e era simplesmente sair do problema, da luta, deixar a enfermidade, atravessar a zona do desespero, sair do vale, obter uma vitória, sobreviver. As suas lutas tinham apenas a ver com esse aspecto, não tinham nada a ver com Deus, não tinha nada a ver com conhecer a Deus, amar a Deus, viver para a glória de Deus, não tinha nada a ver com isso. Era simplesmente o passar por tudo aquilo que todo mortal vai passar na vida. Mas agora você está em Cristo, e existe algo que está acima de tudo na vida do cristão: a sua fé. Algo que está acima de tudo na vida cristã, é o que é de mais importante e valioso na vida cristã, é a sua fé. Mas que fé é essa que o texto está dizendo? Ora, porventura não existe fé no coração de cada ser humano na terra? Porventura não existe fé nos mais de 11.000 religiões no mundo? Não existe fé nos demônios? Tiago, falando da fé na tribulação que aqueles irmãos estão passando, no capítulo 2, versículo 19, ele vai dizer: mas que fé é essa que vocês têm? Não pense que essa fé é uma fé bíblica, uma fé correta, porque até os demônios creem e tremem. Então essa fé é inútil. A fé que o texto nos chama a ter, a fé cristã, é a fé na pessoa e na obra de Cristo Jesus. É a fé que descansa na salvação que foi dada em Cristo Jesus. É a fé no sangue de Jesus, sabendo que eu não preciso fazer nada para ser salvo, porque Cristo já fez tudo por mim naquela cruz. É essa fé que os demônios não têm, essa fé que nas mais de 11.000 religiões do mundo não existe. A fé de que existe só um Senhor, um só Deus, um Pai que nos amou, um Santo Espírito que habita em nós. Essa é a fé, meus irmãos, a fé de que o Senhor Jesus morreu naquela cruz me substituindo, a fé de que Jesus ressuscitou dentre os mortos, venceu o diabo, venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno, venceu o império das trevas, ele venceu os reinos desse mundo. Essa é a fé em Cristo Jesus. Essa é a fé que só o cristão tem. Então não basta ter fé, porque até os demônios creem também. Às vezes a gente ouve esses chavões por aí, e muitas vezes os chavões estão até dentro das igrejas. Não, o que importa é ter fé. Não, o que importa não é ter fé, porque todo mundo tem fé. No inferno tem fé. A grande questão é: aonde está depositada, em quem está depositada a sua fé? Esse é o ponto do Novo Testamento, da Bíblia. Aonde está a sua fé? Aonde está o seu coração, meu amado irmão? A fé que eu sei que sou um eleito de Deus, que Ele fez tudo por mim naquela cruz, e pela sua misericórdia eu estou andando com Ele. A fé de que o Espírito Santo está me guiando e que eu estou vivendo em obediência. E aqui está o que nós pensamos na semana passada, que a verdadeira eleição traz consigo a obediência, a santificação e o amor a Deus. Se não tem santificação, se não tem obediência, se não tem amor a Deus, não tem eleição, não tem salvação. A eleição se demonstra por meio da santificação e da obediência a Deus. Sem essas coisas não há salvação. Se não há salvação,
não houve eleição. Muito simples o nosso texto, não é complicado. Então, irmão, o que o apóstolo Pedro está falando aqui é que o alvo central de toda tribulação é comprovar a sua fé. A palavra dokimos ou dokimazo aqui, comprovar ou aprovar a sua fé. Isso é, o teste que é feito para testar o ouro, para ver se aquele ouro é verdadeiro, para ver se aquele dinheiro é falso ou não. Aquilo é o que o texto sagrado está dizendo aqui: provar a sua fé, para que vocês entendam que a fé de vocês é mais valiosa do que ouro. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que a sua fé em Cristo é mais importante, mais valiosa do que tudo que você tem, do que tudo que você já possa possuir na sua vida. Você não pode trocar a sua fé. A grande questão do sofrimento é que o diabo quer que você blasfeme na cara de Deus. Não foi essa a tentação sobre Jó? E teme Jó em vão a Deus? Tu nos cercaste por todos os lados e não cobriste ele de bênçãos. Ele te teme porque o Senhor o abençoou. É só por isso que ele te teme. Tira tudo que ele tem e você vai ver se ele não vai blasfemar na sua face, Senhor. E Deus diz: vai lá e arranca tudo que ele tem, só tira a vida dele. E o diabo voltou e fez parecer que foi Deus. Trouxe um tufão, os inimigos vieram, fez parecer que era Deus que estava contra Jó. E tanto que Jó pensou que era Deus que estava contra ele. E aí então ele não blasfemou. Em tudo isso, Jó não blasfemou e não achou-se dolo na sua boca. Que coisa, irmão. Não importa o tamanho do sofrimento, é melhor uma tonelada de problemas do que 1 grama de pecado, dizia Spurgeon. É melhor uma tonelada de problemas do que 1 grama de pecado. Tudo que o diabo quer é fazer você pecar, porque ele atinge a sua fé. O que o diabo quer não é te dar problema simplesmente. O que o diabo quer não é mover a sua vida, transtornar a sua vida, botar tudo de cabeça para baixo. Não é esse o objetivo dele. O objetivo do diabo é mover a sua fé, é quebrar a sua fé, enfraquecer a sua fé, é fazer você desistir da sua fé, do seu relacionamento com Deus, dessa paixão, desse amor por Deus. É tudo que o diabo quer. E o diabo então vai usar o mundo, as circunstâncias, as lutas, os problemas, para fazer você se distanciar de Deus em meio aos problemas. Pastor, eu estou em luta, eu estou em problema, eu estou em dificuldades, o que eu faço? Ore mais, intensifique sua vida de oração, leia mais a Bíblia, porque tudo que o diabo quer atingir sua fé, e tudo que Deus quer na tribulação é fortalecer a sua fé, é torná-la mais pura, mais genuína, mais evidente, mais forte, mais contundente. É uma fé mais poderosa. Não enfraquecer você. Quando Deus permite um sofrimento na sua vida, não é para te enfraquecer a sua fé, mas é para fortalecer a sua fé. É fazer com que você se aproxime mais de Deus, você dependa mais de Deus, você busque mais a Deus, você veja que você depende do Senhor, que você não é tudo que você achava que era, e que você precisa da graça de Deus. É por isso que o Senhor nos conduz em meio às provas. Ele não nos livra das lutas, dos problemas. Ele nos livra do mal, e o mal é pecar. Livra-nos do mal. O mal aí, esse enfraquecimento da fé, é deixar a Deus, é deixar de amar a Deus, é que no final Deus não seja glorificado, é que Deus não seja exaltado. E é justamente o que você está vendo aqui no versículo 7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É uma fé genuína. E
e que resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. A sua fé tem que trazer 3 elementos: louvor, glória e honra a Deus. Sua fé em meias tribulações precisa produzir louvor, glória e honra a Deus. Louvor é adoração, louvor é exaltação, louvor é reconhecimento, louvor é admiração por Deus. Então, a sua vida, na sua vida, você conhece e exalta a Deus, mas todo mundo que tiver passado pela tribulação conhece mais a Deus. Todo mundo que atravessa a luta, o problema, e vendo você atravessá-lo, olha e diz: glória a Deus, nunca vi ninguém passar por problemas assim. O nome de Deus é louvado, é exaltado. A sua fé deve produzir glória a Deus, que é o grande objetivo da vida cristã, que Deus seja glorificado, que todos os atributos de Deus, essa palavra glória tem essa ideia de todos os atributos de Deus, receba esse louvor, sejam vistos e manifestos na vida do cristão. A santidade de Deus, a justiça de Deus, a verdade de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a generosidade, o cuidado. Tudo isso deve ser visto na nossa vida em meio às tribulações. As tribulações sempre tendem a fazer você e eu mais egoístas. A gente começa a pensar: claro, eu tenho problema. É igual quando você vai no avião, tem aquele pessoal do bordo lá que vai fazer aquela encenação: em caso de despressurização, máscaras cairão sobre a sua cabeça. Não ajude o outro, põe a primeira máscara em você, para você não desmaiar, e aí você põe no outro. Está certo aí, nenhum problema, está perfeito. Mas a tendência de quando nós ficamos despressurizados no meio do conflito é botar a máscara na gente e que eu quero respirar, eu quero botar a cabeça fora d'água. E quem está se afogando do meu lado, cara, sei lá o que quer, eu sei que eu botei a minha máscara. O resto, e esse é o nosso problema. A nossa fé deve produzir glória a Deus, ela deve produzir esses atributos de Deus. Nós devemos ser mais parecidos com Cristo. Por isso que aqui, veja, Pedro compara as tribulações com o fogo do ourives, e deu uma imagem do Antigo Testamento, quando Deus diz que vai como ourives purificar a nação de Israel. As lutas, os problemas, você deve vê-los como um meio de se desapaixonar pelo mundo. E é exatamente o que Tiago diz: não ameis o mundo. Tiago vai falar sobre isso, desse amor ao mundo que nós não podemos ter. As tribulações devem produzir isso em mim e em você. Esse fogo que vem sobre nós, ele deve trazer mais amor por Deus, menos amor pelo mundo, pelas coisas que há no mundo. Deve purificar a nossa vida, como é necessário, irmãos. Olhe para a sua própria vida, as tribulações que você passou, ou tem passado. Veja como nós somos superficiais. Pouquíssima reflexão nós fazemos. Pouquíssima reflexão nós fazemos. Escrever sobre as nossas tribulações. Já fez isso? Escrever seus sentimentos, seu coração, suas orações, suas lutas, suas inclinações, seus pecados revelados, o chamado de Deus, os textos que Deus está usando para falar com você no meio das tribulações, as orações que você está fazendo, os pecados que Deus está te chamando a deixar, os desvios de caráter, que no meio da humilhação, do problema, da doença, você pode olhar e o seu orgulho quebrado, você então consegue enxergar um pouco melhor a si mesmo.
E a gente deve dizer: meu Deus, olha, eu sou tão orgulhoso, Senhor. O coração é tão tenaz, tão duro. Eu preciso sair disso. O meu caráter precisa mudar. Irmão, você não é um mundano para simplesmente querer sair do problema. Pergunta se na Bíblia tem campanha. Faça a campanha aqui de 7 segundas-feiras, ou 7 sei lá quantos dias, para você vencer o problema e sair do problema. Não existe isso. Esse não é o propósito dos problemas, das lutas, das tribulações, das provações na Bíblia. Não. O fogo vai arder sobre nós até tirar toda a escória. A escória precisa ir embora. A santidade tem que ficar. Aquilo que é uma fé genuína, verdadeira. E essa fé é mais valiosa, meu irmão, do que tudo que você tem. Porque essa fé você não encontra para comprar. Não tem oração forte que te dê. Essa besteira de oração forte. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Porque do mesmo jeito que eu vou para Cristo, vai você, cristão. É o mesmo caminho. Pisamos no mesmo sangue. Temos o mesmo Espírito, é o mesmo Senhor. Não tem oração forte. Não tem esse negócio de um óleo super ungido. Isso é besteira, superstição, bobagem, infantilidade, inclusive. Cadê isso na Bíblia? Esse não é o propósito das lutas. O que você deve fazer? Abrir seu coração e diga: sonda-me, ó Deus. Conheces o meu coração. Provas, e aí essa ideia aqui do livro, provas e sabe os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e leva-me, guia-me pelas veredas eternas. Essa é a oração do homem e da mulher de Deus no meio das provações. É que toda essa escória do pecado, todos esses traços pecaminosos no nosso caráter, na nossa personalidade, no nosso temperamento, se vá, se queime e fique só o ouro, e isso redunde em honra a Deus. Essa palavra honra significa peso. É um peso que se dá, é o valor que se dá. A sua fé deve trazer esse peso de glória, de adoração, mas também as pessoas vão ver e olhar você passando pelas provações, pelas lutas, e eles vão dizer: como Deus, o Deus a quem essa pessoa serve é alguém especial. Essa pessoa não abandonou a Deus, não deixou de amar a Deus, não deixou de servir a Deus, não deixou de honrar a Deus, pelo contrário, é mais fervoroso, é mais intenso no meio das lutas e das provações. Irmão, pare de dar desculpas. Pare de dar desculpas. Não se esconda atrás do seu sofrimento. Não se vitimize no seu sofrimento. Não é isso que Deus me chamou e nem é você a fazer. É nos expor sobre a graça de Deus, esse Deus de amor, esse Pai que nos amou, e dizer: Deus, eu estou aqui, eu preciso de ser semelhante a Cristo. Toma, Senhor, a minha vida, coloca no teu cadinho, e em meio às chamas, purifica o meu coração, me faz a imagem de Cristo. A maioria dos cristãos, em meio ao sofrimento, eles se tornam mais mundanos, eles se tornam mais apaixonados pelo mundo, eles oram menos, eles leem menos a Bíblia, eles ficam mais parecidos com o mundo, eles são mais parecidos com o que eles eram do que com o que Cristo quer que eles sejam. Que não seja assim com você, meu amado irmão. Pelo contrário. E olha aí o que diz o texto sagrado, versículo 8: e a Ele vocês amam, mesmo não tendo visto, e apesar de não verem agora, vocês creem e novamente exultam com alegria indizível e cheia de glória. Meu irmão, passar pelas tribulações exultando com alegria indizível e cheia de glória é resultado de você se alegrar em Deus, no que Ele fez por você na sua obra da graça. Te elegeu, te escolheu, você como peregrino andando com Ele, Ele que te deu uma coroa, uma herança que é inquebrável, indestrutível, Ele que tem guardado essa herança
você se alegra em Deus, quando você se alegra em Cristo Jesus na obra da cruz, você se alegra em Deus. Nele vocês creem e exultam. E aqui tem algo fantástico das tribulações. É que antes nós nos alegrávamos por aquilo que tínhamos, de questões desse mundo. Mas o cristão se alegra nele. Nele vocês creem. Nele vocês saltam de alegria, uma alegria que é indizível, inenarrável. Não dá para exprimir com palavras. É uma alegria que o mundo não pode ter. Uma alegria que os bens não vão te dar. A alegria que os prazeres desse mundo nem ao menos perto podem chegar. Essa alegria é indizível e é uma alegria cheia de glória. E é assim que Deus quer você no meio das tribulações, cheio de glória, cheio de uma alegria indizível nele, tomado pela glória de Deus, envolvido pela glória de Deus, tendo experiências poderosas com o amor de Deus. Na luta vem as pressões, o fogo aumenta, as chamas se tornam mais intensas, as lágrimas correm dos olhos. Então você vai para o seu quarto ou vai para algum lugar e lá você começa a derramar a sua alma e orar ao Senhor, lembrando da graça poderosa dele. E ali Deus te envolve com a sua presença. O Espírito Santo enche você da sua graça, do seu poder, do seu amor, renova as suas forças. Você chegou ali, não conseguia, chegando ali arrastado, mal andando, já não via nada, nenhuma perspectiva, já não conseguia enxergar mais nada, mas Deus coloca os seus olhos, como diz o salmista, eleva os meus olhos para os montes. Nós não. Eleva os meus olhos para a cruz. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem de Cristo Jesus, o meu Senhor, que fez os céus e a terra, e Ele a sua alma é cheia, e você revive, suas forças se refazem. Quantas experiências dessas você tem tido em tribulações? Deus não te chamou para murmurar, Deus não te chamou para ficar vendo televisão, para ficar jogando Crash, ou no TikTok, ou nas redes. Deus está te chamando para oração, cristão. Vem orar, vai ler a Bíblia. Esse fogo está te atingindo. Cristo está trabalhando, está desenhando o Espírito Santo, Cristo Jesus em você. Ele está esculpindo a imagem de Cristo em você. E não vai ser nas redes, na televisão, em qualquer lugar, a não ser na presença de Deus por meio da oração da palavra, em comunhão nos cultos, que você será fortalecido, transformado em uma vida devocional, transformado em imagem de Cristo. É isso, meu irmão, é isso. Não, eu vou viajar, eu preciso curtir, eu preciso relaxar, eu preciso desestressar. Então, eu vou fazer alguma coisa. Não, isso não é mundano. Mundano pensa assim. O mundano pensa assim. O cristão corre para o seu Deus. Quando uma criança cai, ela procura sua mãe ou seu pai que estão perto. Quando uma criança se machuca, ela procura sua mãe ou seu pai que estão perto. Quando uma criança ela é disciplinada, ela procura seu pai e sua mãe que estão perto. E é isso que você deve fazer. Você deve procurar seu Pai Celestial. Jesus, em grande angústia, orava mais intensamente. Pai, meus irmãos, como precisamos aprender com o nosso Senhor a buscar a Deus em oração, até que aquela angústia passe, até que o medo se desfaça, até que o pânico te deixe, até que a dor saia.
até que a luz brilhe mais forte do que 7 sóis, e você possa seguir e trilhar e avançar. E quando tudo se escurecer novamente, então você vai fazer de novo o mesmo, cada dia, e às vezes várias vezes por dia, porque o que Deus quer é que a sua vida, em meio às lutas, você possa crer em Deus e exultar com a alegria indizível e cheia de glória, pois vocês estão alcançando o fim, ou o alvo da vossa fé, a salvação das vossas almas. Interessante isso. O fim da sua fé, a salvação das suas almas. Mas o texto não começa dizendo que Deus elegeu você. O texto não começa dizendo que Deus escolheu você. O texto não começou dizendo que Deus salvou você. Então por que ele está dizendo aqui que você ainda está para ser salvo? É que a salvação é um processo nesse sentido. Você foi salvo quando Cristo te salvou naquela cruz. Deus te elegeu e te salvou. Você foi salvo no dia da tua conversão. Você está sendo salvo como José foi da mulher de Potifar. Você está sendo salvo das lutas, dos perigos, do enfraquecimento da sua fé. E você será salvo naquele dia glorioso, quando Jesus, sentado no trono de glória, descer das nuvens dos céus, e todo olho o verá, até aqueles que o transpassaram. Que coisa, meus irmãos, a salvação de Deus sobre nós. Fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Você tem a garantia, a certeza que aquele que começou a boa obra, que te salvou, não vai te abandonar no meio do caminho. Não vai ficar uma coroa na glória sem cabeça para usá-la. Não haverá nenhuma harpa que não terão dedos santos para tocarem. Todos aqueles que foram eleitos, Deus os glorificará. E nós podemos descansar nesse grande e eterno amor de Deus por nós. Vamos orar ao Senhor. Coloque-se de pé, por favor. Feche seus olhos, amado irmão. Isso, feche seus olhos, não sai do seu lugar, apenas feche seus olhos e comece a orar ao Senhor. Quais têm sido suas atitudes, escolhas, decisões, posturas, perspectivas em meio aos sofrimentos? Deus deseja redirecionar a sua vida para que você possa viver de acordo com o que esse texto maravilhoso diz. Comece a orar ao Senhor nesse instante, amado irmão. Olha o Senhor nesse momento.